Perguntas nada óbvias que você deve fazer ao seu paciente de clareamento. E aí, você sabe quais são essas perguntas? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Elaine Roberta, cirurgiã dentista, especialista em ortodontia e criadora do método Prêmio de Clareamento, que é o método onde eu entrego para o meu paciente o sorriso branco, sem dor e altamente durável. E aqui, nesse perfil, nesse canal YouTube, eu sempre vou trazer dicas para você que quer realizar um clareamento com confiança. Dicas para você implementar no seu dia a dia clínico, tanto na parte de clareamento, como também a parte de marketing odontológico e como é que você vai fazer para se tornar referência assim na sua região. Além de ficar altamente conhecido como dentista que realiza sim um clareamento com confiança, ou seja, entrega para o seu paciente um sorriso branco, sem dor e altamente durável. Muito boa noite a todos que estão aqui na live. Para você que está no Instagram, corre e vai lá para o YouTube. Tem um link aqui na descrição, lá na minha bio, tá? Vai para lá assistir a live e ficar junto comigo, que a gente vai ter muita coisa legal para mostrar para vocês. E de onde foi que surgiu esse tema dessa live? Gente, uma coisa muito comum que eu recebo no meu consultório e que eu vejo colegas dentistas dizendo a mesma coisa é que a maioria dos pacientes apresentam algumas coisas que fazem com que o nosso tratamento não ande do jeito que nós esperamos. Ou seja, eles apresentam alguns hábitos e a maioria desses hábitos poderiam ter sido modificados se você tivesse realizado uma correta anamnese, uma conversa bem estruturada na primeira consulta do seu paciente, tá? E é justamente algumas perguntas que eu trouxe para você implementar no seu dia a dia clínico. Para quando chegar o paciente de clareamento lá no seu consultório, você já fazer essas perguntas para ele. E vocês vão ver a diferença que isso vai fazer, tanto no seu planejamento de clareamento, como também na percepção de valor do paciente sobre você, tá? Gostaria de dar boa noite a todos que estão aqui. Quem está no Instagram, corre, vai lá para o YouTube, o link está na minha bio, tá? E aí, eu já vou começar com vocês dizendo a primeira pergunta. É claro que na minha consulta, gente, existem várias perguntas que eu faço para o meu paciente, tá? É realmente uma consulta bem detalhada. E as alunas do curso Clareamento com Confiança também ganham a minha ficha clínica em que tem também essas perguntas, mas é claro que no dia a dia clínico a gente começa a perceber que existem coisas que nós deveríamos perguntar ao nosso paciente para que isso desse muito mais confiança no nosso tratamento e também não houvesse nenhuma intercorrência durante o procedimento, tá? Quando eu digo durante o procedimento, eu digo durante o tratamento de sensibilização, durante a fase do clareamento em si, também a fase da estabilização do tom, tá? E aí eu anotei algumas perguntas que eu sempre adapto para os meus pacientes e que fazem sim muita diferença na hora de realizar o tratamento, tá? A primeira pergunta, e que não estão em sequência, certo? Mas que eu coloquei como importante e que talvez não seja tão óbvio para você, principalmente se você não está acostumado a realizar clareamento ou algum tratamento de dessensibilização, é quantas vezes na semana você ingere alimentos ou bebidas ácidas. E aí, quando eu digo alimentos ou bebidas ácidas, eu especifico isso para o meu paciente. Alimentos como uma salada com vinagre, vamos ver algum alimento ácido, como, vamos falar sobre bebidas, refrigerante, bebidas alcoólicas, um suco muito ácido, suco de limão, laranja. Quantas vezes ele come essas frutas cítricas na semana? E por que é importante eu entender os hábitos alimentares do meu paciente? Hambúrguer também, viu gente? Lembrei agora, hambúrguer também. Por que é importante eu entender os hábitos do meu paciente, os hábitos alimentares?
Isso vai estar muito relacionado com a possibilidade do meu paciente ter tanto problemas gástricos, ou seja, ter gastrite, ter refluxo, como também vai influenciar na questão de sensibilidade dentária. Já é amplamente comprovado que alimentos e bebidas ácidas fazem com que o dente se fragilize através da erosão dentária. Então, se o meu paciente apresenta essas áreas de erosão, existe uma possibilidade muito maior dele sofrer com sensibilidade durante o meu tratamento. E por que é importante eu entender isso e perguntar antes de iniciar o tratamento de clareamento? Basicamente porque, apesar de eu resolver fazer todo o tratamento de sensibilização do meu paciente, sim, gente, antes de iniciar qualquer aplicação de gel, nós iremos fazer a aplicação do tratamento de dessensibilização. E apesar de eu fortalecer toda a estrutura dentária com os produtos que eu vou fazer, com os recobrimentos que eu vou fazer, se o meu paciente continuar com os hábitos de ingerir muitos alimentos ácidos, alimentos e bebidas ácidas, aquele meu tratamento de sensibilização não vai ser tão eficaz. Porque qual é a maior diferença? Imagine só, você vai aplicar uma vez na semana ou 2 vezes na semana, no máximo, os produtos para dessensibilizar, para fortalecer aquela estrutura dentária. Entretanto, todos os dias o seu paciente está tomando Coca-Cola, está comendo alguma coisa muito ácida, está ingerindo, ou então ele já tem refluxo. Então, imagine, o que é que vai ser mais forte? Vai ser a alimentação do seu paciente ou vão ser os produtos que você vai utilizar? Entende como é importante você entender os hábitos alimentares do seu paciente? E aí eu me lembro de uma paciente que chegou para mim relatando que tinha muita sensibilidade, mas que iria querer fazer o clareamento. E aí, quando eu fui fazer a avaliação clínica dela, eu vi que nas faces palatinas dos dentes superiores, ela apresentava muitas áreas de desgaste. E aí eu fui conversando com ela, porque meus pacientes, eu sei de tudo realmente na vida deles. Eu busco saber bem como são os hábitos deles. E aí ela disse que tinha, sim, muita gastrite, já tinha sido diagnosticada com, eu esqueci agora não, mas aquela erosão não, com aquelas feridas que se dão no estômago, tá? E aí ela também estava com refluxo. Ela era uma paciente que tinha muita ansiedade, tá? Então essa gastrite também era gastrite nervosa. Só que ela também ingeria muitos alimentos ácidos. Ela era viciada em Coca-Cola. Ela disse que todo dia comprava pelo menos uma latinha de Coca-Cola para ela beber, porque ela era viciada. Então você imagina, o que é que vai ser mais forte? Vai ser os hábitos do meu paciente ou vai ser um produto ou 2, 3 produtos que eu vou fazer para ele? E uma coisa, gente, é muito importante você perceber. Se durante o tratamento o seu paciente ele não for capaz de controlar os hábitos dele ou de alterar esses hábitos, não só pelo tratamento de dessensibilização ou pelo tratamento de clareamento, mas porque ele precisa priorizar a saúde dele, existe uma forte chance de você não conseguir entregar para o paciente tudo o que você está prometendo, que é o quê? Um sorriso branco e sem dor. Então, é muito importante que você mantenha isso claro para o seu paciente. E que também você chame para o paciente a responsabilidade que ele tem sobre a saúde dele. Você, como cirurgião dentista, antes de tudo, você é um profissional da saúde. E como profissional da saúde, você deve olhar para o paciente como um todo. E entender que aquele ser ali merece o cuidado que você pode ter aplicado a todo o conhecimento que você tem também. Ok? Espero que essa parte tenha ficado bem clara, tá? Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram. Boa noite, Córdula, boa noite. Gente, fico muito feliz de ver vocês aqui nessa quinta-feira à noite, no nosso clubinho.
de terças e quintas. Eu ainda vou criar o nome do clubinho, tá certo? Eu queria que fosse Clubinho Referência, mas doutora Laís, que é extremamente maravilhosa, já tem o Clubinho Referência. E eu não vou plagiar ninguém, tá? Vamos para a segunda pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes. E essa pode ser até uma pergunta que vocês vão achar bem estranha, tá? Geralmente, quando o paciente chega lá no meu consultório e eu pergunto se ele já fez clareamento alguma vez, e ele responde que sim, eu paro e pergunto a ele: quantas vezes por ano você quer fazer clareamento? E aí, gente? Será que essa pergunta é uma pergunta que quebra o padrão? Porque vocês sabem que o protocolo de clareamento premium que eu ensino às alunas do curso Clareamento com Confiança é um protocolo onde eu garanto, no mínimo, que o paciente não vai ter nenhuma alteração em 2 anos. Isso é no mínimo 2 anos. O tratamento de clareamento vai durar no mínimo 2 anos. Até lá, na fichinha que eu entrego a ele, com todas as orientações, tem lá dizendo que o prazo para você realizar um novo clareamento é de 2 anos, caso seja necessário. E quando eu digo 2 anos, gente, é porque existem pacientes que, pelos hábitos, podem ser que o clareamento não dure tanto tempo. Um exemplo são pacientes que fumam, tá? Pacientes que não têm uma boa higienização, que aqueles pigmentos extrínsecos vão ficar mais facilmente aderidos na superfície dentária. Então, o clareamento não vai durar tanto tempo, mas é no mínimo 2 anos. E aí, quando o paciente chega no meu consultório e ele me pergunta, e eu pergunto isso a ele: quantas vezes por ano você quer fazer clareamento? Eu estou primeiro afirmando que se ele não tiver cuidado no tratamento dele, eu estou sendo isso durante o tratamento, ele não vai ter o resultado que ele espera. E eu estou fazendo ele perceber que se ele já fez clareamentos antes que não deram certo, então que ele teve que repetir mais de uma, mais de 2 vezes durante o ano, foi um tratamento que foi feito da forma incorreta. Foi um tratamento que não estabilizou o tom, foi um tratamento também que fez com que foi o efeito Cinderela. Vocês já ouviram falar sobre isso, efeito Cinderela? É quando você acorda muito bem, mas depois tudo se acaba. Da meia-noite acabou o efeito. E aí, o método do protocolo premium, eu garanto que o paciente ele vai ficar com um sorriso branco, iluminado, intacto durante 2 anos. Mas quando eu pergunto isso, eu reforço para o paciente que se ele refez clareamentos antes, ele foi feito da forma errada. Então, o que é que eu dou ao meu paciente? Eu dou a segurança. Eu estou dando a garantia. E essa pergunta eu comecei a colocar depois que chegou uma paciente para mim, que tinha feito somente o clareamento caseiro, que ela chegou dizendo que queria repetir, queria fazer o clareamento caseiro, porque ela não tinha tempo de ir no consultório, passar 1h30 lá, sentada no consultório, realizando um tratamento de clareamento. E que ela tinha se adaptado muito bem. Ela me disse que o dentista entregou a ela uma seringa e disse para ela usar. Pronto. Esse foi o tratamento de clareamento de consultório que ela fez. E aí ela, depois de 5 meses que tinha terminado, não completou nem 6 meses, ela me viu no Instagram, viu o protocolo premium, viu os resultados que tinha com meus pacientes e queria fazer novamente. E aí, quando ela me contou essa história, eu me lembrei de lá atrás, gente. Agora, isso foi lá atrás, quando eu estava começando a minha carreira odontológica. Eu sempre gosto de mostrar também que eu também já errei, igual muitos de vocês estão errando. Hoje, graças a Deus, eu não erro mais. Mas lá atrás, eu trabalhava numa clínica em que eu vendia ou somente tratamento de clareamento caseiro ou somente tratamento de consultório. Geralmente o paciente não queria fazer os dois, certo? Por quê? Porque ele não tinha dinheiro.
E aí não era feito nenhum diagnóstico, eu não sabia fazer diagnóstico de tratamento de clareamento, eu não sabia que cada paciente eu devo escolher um gel adequado, eu devo também fazer a aplicação de uma forma diferenciada. Eu não sabia disso, tá? E aí chegou uma paciente que fez o clareamento e depois fez as facetas. Só que depois que nós terminamos as facetas, ela disse, doutora, eu achei... Ela fez somente o clareamento de consultório. 3 sessões de clareamento de consultório, que era isso. Era 3 sessões de clareamento de consultório. Doutora, eu acho que meu dente poderia ficar mais branco. E aí você escutar de uma paciente que você não entregou para ela o que ela estava buscando. Ela olhar para você e dizer que ela está insatisfeita com aquele procedimento que você fez nela. Como é que você se sente? Me conte aí nos comentários como é que você se sente com uma situação dessa. E aí eu disse, ó, se você quiser, a gente pode complementar, deixar mais branco com um tratamento de clareamento de o caseiro. Mas ela não quis fazer. Então, o que é que acontece, gente? Essa foi uma paciente que ela ficou frustrada com o procedimento. É uma paciente que provavelmente, naquele tempo, acho que há uns 2 ou 3, uns 3 anos atrás, já faz 4 anos que eu me formei, e acho que uns 3 anos atrás, é uma paciente que com certeza não indicou o tratamento para os pacientes. Então, isso fez com que ela espantasse os pacientes, além de ela não estar satisfeita, fez com que ela não divulgasse aquele trabalho. Então, isso, se fosse feito hoje em dia, iria me dar uma queda no meu faturamento muito grande. E quando nós falamos sobre profissionais autônomos, nós temos que perceber que tudo o que nós vamos fazer vai influir no nosso faturamento mensal. Então, se você faz um trabalho meia boca, o seu faturamento vai ser meia boca. Não adianta você querer ganhar 100, 200, 300 mil reais no mês se você não faz um tratamento em que o paciente sai satisfeito e não sai indicando você. Então, quando eu pergunto isso para o meu paciente, ei, quantas vezes por ano você quer fazer o tratamento de clareamento? Eu dou segurança ao meu paciente que ele não vai precisar repetir isso, pelo menos durante 2 anos. E, de quebra, faço ele perceber que, se por acaso ele já fez isso e precisou repetir, foi um tratamento feito da forma correta. Você entende que, quando a gente tem confiança no nosso procedimento, a gente consegue fazer com que a venda dele se torne muito mais fácil? Você entende que, com pequenos ajustes na sua comunicação, você consegue fazer com que seu paciente fique muito mais satisfeito e tenha muito mais confiança em você? Isso é uma coisa muito importante, gente, que nós, como dentistas, devemos procurar treinar, tá? E eu não estou falando só você enganar seu paciente, até porque, para você realizar uma coisa bem feita, você precisa saber, para o paciente indicar você para outras pessoas, ele tem que perceber que você sabe o que você está fazendo. Entende? E aí, pegou essa sacada? Espero que vocês tenham pegado. Vou ver aqui. Boa noite, boa noite. Gente, estão entendendo essa parte aqui que eu falei? Quem está aqui no Instagram, vai lá pro YouTube. O link tá na bio, tá? E aí, eu quero falar com vocês também outra pergunta que também é muito importante. Essa pergunta eu já fiz até em outras lives, mas que eu gosto mesmo de reforçar e que a maioria de vocês com certeza não fazem para o seu paciente. Eu vou falar que é a pergunta agora. Todo mundo acompanhando? Quando o meu paciente chega lá no consultório, eu sempre pergunto a ele também como é que é a rotina dele. E por que eu pergunto como é a rotina dele? Porque é muito comum, gente, nós perguntarmos para o nosso paciente
qual é o seu trabalho? Como é a sua vida? Você trabalha com o quê? Certo? Isso aí é uma pergunta de praxe, né? Sabemos com que nosso paciente trabalha. Mas quando você pergunta qual é a rotina dele, você começa a compreender se aquele paciente ele vai se adaptar ao tratamento supervisionado. Porque vocês provavelmente aqui já perceberam que a maioria dos protocolos de clareamento são tratamento combinado. Então, se o meu paciente ele tem uma rotina em que ele não vai ter tempo de realizar o tratamento da forma correta, seguindo todas as orientações corretas e fazendo da forma como você orienta, talvez você também esteja prejudicando o resultado e a satisfação do seu paciente. Entende? E por que eu digo isso? Eu tinha um paciente também, eu sempre gosto de contar as histórias dos meus pacientes. Eu nunca vou esquecer dele, eu só não vou contar a história. Se ele estiver aqui, ele vai saber. Ele tinha uma rotina muito corrida. Ele era gerente de uma rede de farmácias aqui em Campina Grande. E aí, toda vez ele ia para o consultório, fazia as consultas, só que quando eu vi o resultado do branco dele, né, checava as variações de tonalidade, eu vi que não tinha tido muito resultado. De uma semana para outra, não tinha tido resultado. E aquele paciente estava fazendo uso do tratamento supervisionado. Claro que na concentração e no tempo dele, certo? Das concentrações personalizadas para ele. Tanto a concentração quanto o período de tempo que ele iria usar. E aí eu ficava perguntando, fulaninho, você está usando gel? Eu disse, doutora, olha, essa semana só deu para usar 2 dias. Porque eu tive que ir para outra farmácia fazer isso. Cheguei em casa, estava muito cansada e esqueci. Então, olha só, de uma semana, de 7 dias, ele só tinha usado 2. E quando a gente fazia os encontros de quinzenalmente, aí é que ele não tinha usado mesmo. Então, o que foi que terminou acontecendo? Eu terminei precisando fazer mais sessões para ele do clareamento de consultório, o que começou a levar mais tempo clínico, e isso também altera o seu faturamento, porque vocês sabem, né? A hora clínica que nós temos, ela é o fator-chave para nós vermos o quanto nós iremos faturar no mês. Então, eu precisei fazer mais sessões de um procedimento em um paciente que, se ele estivesse utilizando o clareamento da forma correta, o clareamento supervisionado da forma correta, do jeito que eu tinha explicado para ele, ele não precisaria fazer. Ele não precisaria daquilo. E aí, essa é uma pergunta importante, você entender a ordem do seu paciente para você já estar preparado para isso. Se o seu paciente não tem tempo de realizar aquele procedimento, ou então não vai ter como, porque ele vai estar cansado, a vida acontece, certo, gente? Ele vai estar muito cansado, não vai poder fazer aquilo ali. Você já tem que colocar na observação de que provavelmente você vai precisar fazer mais sessões do clareamento de consultório do que você deveria ou do que você precisaria em uma situação normal, em que o paciente segue as suas orientações, e para você também calcular o quanto isso aí vai puxar para você. Você tem que calcular tudo. Quando a gente fala em clareamento com confiança, entregar para o nosso paciente sorriso branco sem dor durável, a gente também tem que pensar no lado empreendedor, no lado que nós somos responsáveis por manter o negócio. Entende? E aí, também serve para você perguntar ao seu paciente, olha só, você está comprometido? Você realmente está comprometido a realizar o tratamento da forma correta, fazendo tudo o que eu estou dizendo para você, da forma certa? E aí você tem mais direcionamento, tanto para você quanto para ele. Eu sempre gosto de dizer aos meus pacientes
não só de clareamento, mas que o nosso tratamento é uma parceria. Eu faço 50% e você faz 50%. Ou então eu faço 90% e você faz 10%. Porque o trabalho que meu paciente de clareamento vai ter é ter o comprometimento de usar os géis diariamente. Entende? Enquanto que todo o resto sou eu. Eu que escolho o meu paciente. A concentração do gel que ele vai utilizar, tanto no clareamento de consultório quanto no clareamento supervisionado, eu que escolho o meu paciente. Quando é que ele vai iniciar aquele tratamento? Eu que escolho o meu paciente quantos dias ele vai utilizar aquilo ali. Eu que escolho também a concentração e o tempo de aplicação e quais urgências ele vai aplicar. Então, o paciente só tem o trabalho de ir e colocar aquela moldeira. Mas se ele não tiver tempo, não tiver comprometimento, será que o resultado ele vai ser o esperado? Tanto para mim quanto para o meu paciente? Vocês entendem como é importante, gente, você ter uma conversa, você ter uma primeira consulta, em que você realmente conversa e você escuta o seu paciente, porque isso vai fazer você traçar um plano de tratamento diferenciado. Isso vai fazer com que você e com que o paciente enxergue valor naquilo ali. Entende? Isso vai fazer você se diferenciar de 90% dos dentistas aí na sua cidade. Tá? Quantas vezes você não reclama de que chegou em um médico e o médico só perguntou o que é que você tinha, né? Geralmente isso acontece muito. Sabe com o quê? Ah, tô sentindo isso. Passa uma receita e ele entrega. Quantas vezes você não reclama disso? Então, por que é que você, quando o paciente chega no seu consultório, você só olha a boca dele, passa o plano de tratamento e pronto? Por que é que você não está olhando para o seu paciente da forma como você deveria? Como um ser humano olha outro ser humano. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Entendeu? E aí, nós vamos para mais uma pergunta. Hoje está cheio de perguntas, tá? Espero, gente. Vocês estão conseguindo entender? Deixa eu ver aqui o pessoal do Instagram. Todo mundo entendendo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem um comentário. Gente, outra pergunta que eu também acho muito importante que vocês comecem a implementar. E essa aqui é uma pergunta chave que vai fazer com que você preste, que vai, na verdade, guiar todo o seu tratamento de sensibilidade, que vai dizer se o seu paciente tem mais chance de ter sensibilidade durante o clareamento ou não. E talvez, eu tenho quase 99% de certeza que você não pergunta isso para o seu paciente. Eu tenho certeza. De que horas você costuma dormir? E por que eu pergunto isso, gente? Por que eu pergunto de que horas o meu paciente costuma dormir? Quer que vocês me digam aí, por que isso é importante? É porque, gente, a maioria dos pacientes tem uma rotina muito corrida durante o dia. E quando é que eles vão colocar e usar o tratamento supervisionado? À noite. Geralmente, depois que jantou, depois que fez alguma coisa, aí ele vai lembrar de colocar a moldeira com gel supervisionado. E aí, o que é que pode acontecer se esse paciente colocar a moldeira durante a noite e for perto da hora dele dormir? O que é que vocês acham? Ele vai adormecer com aquela moldeira, ele vai adormecer com aquele gel. E eu digo isso, gente, por experiência própria.
Eu já fiz o meu tratamento de clareamento, é tanto que meu dente, ó, se vocês virem, ele é super branco, tá? Isso aqui foi só do meu tratamento de clareamento, do meu método Primo de clareamento. Só que teve um dia que eu paguei com a língua. Teve um único dia em que eu fui colocar o gel durante a noite. Eu acho que eu ia passar uns 40 minutos, não lembro direito. Eu sei que eu só fui acordar, era 3 horas da madrugada. E eu geralmente costumo dormir de 10, 10 e meia. Então, veja só, eu passei mais de 4 horas com aquele gel ali na minha boca. E o que foi que aconteceu no outro dia, gente? No outro dia, eu estava morrendo de sensibilidade. Morrendo de sensibilidade. Claro que depois eu fui fazendo as técnicas para essa sensibilidade passar. Mas isso era uma coisa que não deveria ter acontecido. Isso é uma coisa que prejudica não só o resultado do meu clareamento, mas prejudica a minha percepção sobre aquele procedimento. Se eu digo que o meu clareamento não dói e eu faço uma coisa que me causou dor, a primeira coisa que o paciente vai pensar é que eu sou mentirosa. Ele não vai lembrar que você avisou para ele não passar mais do que 2 horas com aquele gel. Ele vai dizer que, eu estou usando e eu estou sentindo doer. Entende? Vocês estão entendendo isso? Então, você orientar bem o seu paciente e você entender a rotina de alimentação, a rotina social dele e também a rotina noturna dele, principalmente se ele é um paciente que diz, não, doutor, eu só vou usar à noite o tratamento supervisionado, faz você mostrar para ele que ele tem que ter mais cuidado em seguir as corretas orientações que você está dando. Tá? E eu digo isso por experiência própria. Gente, eu fiz, infelizmente adormeci e fiquei com muita sensibilidade. E aí o que é que acontece? O paciente vai falar com você, você vai receber aquela mensagem muito chata, muito desestimulante, dele dizendo, doutora, eu estou sentindo muita sensibilidade, o que é que eu faço? E aí, se o paciente está sentindo sensibilidade durante o tratamento de clareamento supervisionado, você já sabe que você, se ele não tiver feito isso, se ele não tiver passado mais tempo do que você falou, você errou na concentração, você errou no tempo de aplicação, você errou na orientação que você deu ao seu paciente. Tá? São perguntas, gente, que vão fazer vocês se diferenciarem. Podem confiar. Vão fazer vocês se diferenciarem muito. Então, deixa eu só recapitular aqui quais foram as perguntas não tão óbvias ou então nada óbvias que você deve fazer ao seu paciente de clareamento, tá? Primeira pergunta: quantas vezes por semana você ingere alimentos ou bebidas ácidas? Quando você disser esses alimentos ou bebidas ácidas, especifique ao seu paciente. Chupa laranja, toma suco de limão, suco de laranja, come alimentos que fazem a gente ter a produção de mais ácidos, tipo hambúrguer industrializados, isso também altera o pH bucal. Vamos ver o que mais. Bebidas alcoólicas também tem um pH mais ácido, faz com que nós tenhamos sim essa erosão dentária, tá? Outra pergunta, e talvez essa com certeza é a mais quebra de padrão. Quantas vezes por ano você quer fazer clareamento? E para quem pegou a live lá no início, vai entender por que essa pergunta é importante. Você vai afirmar, você vai passar mais confiança sobre o seu tratamento de clareamento e também vai passar mais confiança sobre você como dentista, que você não vai fazer o tratamento da forma errada para o seu paciente. Outra pergunta, só para a gente fechar aqui. Como é que é a sua rotina? Como é a
sua rotina diária? Você é uma pessoa que não vai ter tempo, que não tem muito comprometimento? E a outra pergunta, que também é muito importante e com certeza, tenho plena certeza que 99% dos dentistas não fazem, é: que horas você costuma dormir? Todas essas perguntas, gente, eu quero que vocês já implementem no dia a dia clínico de vocês. Quando chegar um paciente de clareamento, eu quero que vocês parem e façam essas perguntas para ele, tá? E vocês vão ver que com o tempo você vai começar a adaptar essas perguntas, a criar novas perguntas, porque vão aparecer necessidades diferentes, certo? Gente, fico muito feliz por todos que ficaram aqui nessa noite de quinta-feira. Eu ainda vou criar o nome do nosso clubinho, tá? Nós vamos ter lives todas terças e quintas, então eu quero contar com a presença de vocês. Se você tem um outro colega dentista que quer realizar um clareamento com confiança, tá? Um clareamento sem dor, altamente durável, entregando para o paciente sorriso branco realmente que ele está buscando, e também quer se tornar referência aí na sua região, ganhar bem, ser reconhecido, manda o meu perfil para ele, tá? Manda o meu perfil, eu quero muito ajudar vocês, e vocês compartilhando essas informações também vão me ajudar muito, certo? Gente, por hoje eu fico por aqui. Espero que vocês todos tenham gostado, espero que essas perguntas tenham feito vocês destravarem alguma coisa e perceberem algumas coisas também sobre o tratamento de clareamento de vocês. E quero dizer que a gente se vê na próxima terça-feira, tá? Essas lives elas vão ficar salvas para vocês conseguirem assistir novamente, tá bom? Um beijo para todos vocês, certo? E até a próxima terça-feira. Tchauzinho! Tchau!